Você já parou para pensar que esse instrumento aqui, ele não chegou nesse formato já de uma vez? Demorou muito tempo. É isso que você vai ver hoje comigo. A história do violão brasileiro. Não só do violão brasileiro, mas como do mundo. Ok? Olha, levou séculos para ele chegar ao formato que ele é hoje. Ele passou por diversas transformações no violão até chegar ao que a gente conhece de violão hoje. Violão moderno. E sabe uma coisa que é muito curioso no violão, especificamente o instrumento violão, por ser um instrumento antigo, não existe uma única linha de evolução dele, existem diversas, mas a origem dele ainda não é certa, não é segura dizer que dessa maneira surgiu o violão, ok? Os primeiros registros de instrumentos semelhantes ao violão datam cerca de 2000 anos antes de Cristo. Na Grécia Antiga, por exemplo, tinha um instrumento de caixa-ressonância com braços e cordas. Ele tinha uma caixa de ressonância, ele tinha um tampo, braço e cordas. Mas a caixa de ressonância dele era uma casca de tartaruga, o tampo, a parte da frente era de couro de boi e as cordas antigamente eram feitas de tripas de animais. Então, não só o instrumento de cordas como o violão e outros instrumentos que eu vou falar aqui, vihuela, alaúde, cítara, não somente estes instrumentos antecedentes ao piano também, como o cravo, que é um instrumento de teclas, mas por dentro do instrumento tem fios, cordas, uma ou mais. Eles também eram feitos de tripas de animais. Mas foi só em 1940 que surgiu a ideia do nylon. E isso se dá por conta de um violonista que é de suma importância para a história do violão brasileiro, que é o Andrea Segovia. Existe a escola do violão erudito, que existe a escola segoviana. O nylon surgiu disso porque eles queriam buscar uma sonoridade mais agradável e também que durasse mais. As tripas de animais, elas tinham uma validade, né? As cordas de nylon também tem, mas em questão de durabilidade, dizendo assim, o nylon é melhor. Antes do violão, como eu disse, a gente já teve alaúde, a gente já teve vihuela, a gente já teve cítara. De certa forma, todos estes instrumentos, eles são parentes do violão. Uma das linhas mais fortes dessa questão da evolução do instrumento acredita que o violão veio da vihuela, que surgiu no século XV na Península Ibérica, que é hoje entre a região de Espanha e Portugal. A partir disso, a gente consegue saber historicamente a evolução do violão. Primeiro veio a guitarra renascentista, que ela veio com 4 cordas de início. Depois a gente tem a guitarra barroca com 5 cordas. E depois veio a guitarra romântica, com 6 cordas simples. E outras teorias também, que o violão ele pode ter vindo do alaúde, mas do alaúde árabe, depois para a Europa, ou da cítara romana. Mas é só no século XIX, pelo luthier Antônio Torres Jurado. É um luthier espanhol e, de certa forma, foi ele quem decidiu o formato do violão que a gente conhece hoje. Porque a partir disso não teve tantas mudanças na questão do formato do violão. Ele ampliou um pouco o corpo do violão ficou um pouco maior. A parte interna de como é feito o violão ele também mudou. Isso também tem um pouco do luthier, viu? Porque eu sei que tem luthiers que preferem um outro tipo de desenho na parte interna do violão. Isso é uma questão de luteria, não sei dizer. E como o violão no Brasil? O violão ele chegou para o Brasil com os portugueses, meio que na época de colonização e tudo mais. Durante a colonização, o mais comum era a viola portuguesa. Ela era bem parecida com o violão, mas naquela época ela era de cordas duplas. E o timbre dela era completamente diferente do violão. E aí vem essa curiosidade, que só no Brasil existe o termo violão. E por que esse nome? Uma linha de raciocínio é porque, como tinha a viola portuguesa, a viola era mais famosa. E aí, quando eles viram um instrumento que era bem parecido com a viola, porém um pouco maior, deu-se o aumentativo do ão, de viola para violão.
Então é por isso. E é só no Brasil que a gente tem esse nome de violão. Apesar de esse instrumento ser muito popular no Brasil, ele era um pouco mal visto aos olhos assim da aristocracia pelos burgueses. E ele era considerado um instrumento de vagabundo, porque ele era muito usado em tabernas, em bares assim. Enquanto isso, o instrumento que a gente tinha de elite dos burgueses era o piano. Mas no século XX, e aí já é bem mais recente pra gente, a história do violão começa a ganhar um destaque muito diferente. Começa a ganhar muita notoriedade, e isso porque a gente começa a ter uma música própria como o choro, como o samba, como a bossa. Também a gente tem modinha, e aí o violão se torna de fato o símbolo da música popular brasileira. Eu destaquei 2 nomes que eu acho muito importantes. O primeiro foi o Garoto. Aníbal Augusto, ele tocava com Carmen Miranda. E quando a Carmen Miranda ela foi para os Estados Unidos levar a música dela, Garoto fazia parte da banda. O jazz naquela época estava tipo em auge, muito forte, muito pesado. E Garoto foi para os Estados Unidos bem naquela época. E aí tocando com ela, tocando na noite, começa a conhecer muitos outros músicos de jazz dos Estados Unidos. Pelo fato disso, quando ele volta para o Brasil, ele volta com uma musicalidade muito diferente da forma como ele saiu. E tudo que ele aprendeu do jazz, ele traz um pouco pro violão. Então as harmonias do choro começam a ficar mais sofisticada no violão. Ele começa a colocar umas harmonias que não era uma harmonia tocada aqui no Brasil. Era uma coisa bem mais quadrada, bem mais simples. E ele chega colocando sendo muito sofisticado nos acordes, dizendo assim. E isso foi dizendo para o violão, não como violão solo, mas como um violão de acompanhamento. E aí depois, na bossa, a gente tem João Gilberto. E basicamente ele vira uma escola, dizendo assim, porque um comentário, eu já ouvi gente que estudou na Berkeley, nos Estados Unidos, em Boston, a pessoa que estudou lá, o professor disse para ele, você precisa tocar estilo João Gilberto. E isso é assim, então já dá para saber, já dá para sacar que nas maiores universidades de música, mais conceituadas, dizendo assim, de música popular, os caras já falam de João Gilberto, o violão de João Gilberto, mas o violão dele é diferente do violão de Garoto. Sim, é que o João Gilberto, ele tocava peças para tocar e cantar, ele não tocava solo. Existem músicas do Garoto que é violão solo, não tem voz, é só o violão completamente cantado, você faz o violão cantar. E isso é propostas diferentes, tá? Mas não tem a ver que um é melhor que o outro, não. E outros nomes que eu vou comentar aqui só por alto, a gente tem Dilermando Reis, a gente tem Baden Powell. Esse Baden, ele também tem um destaque muito interessante, apesar dele ter ido para Alemanha, morou um tempo na Alemanha, mas ele já era um violonista, assim, muito bom. Ele contribuiu muito também pro violão. E a gente tem Rafael Rabelo, que morreu muito cedo, tinha muita coisa, 7 cordas do choro, algo absurdo. Após Rafael Rabelo, 7 cordas, uma inspiração que veio propriamente dele dito é do Yamandu Costa, que a gente conhece hoje do violão popular brasileiro. Retrocedendo um pouco, falando de violonistas do mundo, de modo global, a gente tem o André Segovia, falando do violão erudito, do violão clássico. A gente pode dizer que é um dos pioneiros violonistas. Existe realmente a escola segoviana, que é um violão com a mão um pouco mais entortada, porque ele busca a precisão reta dos dedos com as cordas, assim, sabe? Então a mão fica mais ou menos assim, mas é uma coisa da escola erudita do violão, porque hoje a gente já vê muito violonista eruditos, completamente erudito, mas com a mão muito mais relaxada do que aquela mão um pouco dobrada. Eu acho que isso também é muito do violonista. Quando eu aprendi a tocar violão também, eu lembro que de início tinha uma coisa dessa de virar um pouco a mão, mas a minha formação não buscava tanto isso, então era tentar tirar um som do violão. É que quando você coloca a mão naquela posição,
é quase certo que você vai conseguir tirar um som legal, sabe? Mas se você consegue achar a sua maneira de tocar, é muito legal, é muito melhor, pelo menos eu acho, pra mim é. A gente tem Julian Bream, violonista, se eu não me engano, da Inglaterra. Ele é da Inglaterra, né? E a gente também tem John Williams, violonista erudito. Nossa, aí é uma coletânea de Julian Bream e John Williams, que, assim, toca tudo. Se você quer ouvir violão erudito, eles têm muitas peças de compositores de violão, tá? Porque, assim, compositores tinham montes naquela época. Ainda mais na parte clássica, do período clássico do violão, a gente tem muita peça de violão, é impressionante, é muita coisa. Já tinha coisas, né, que vinha da Renascença, do Barroco, mas como formas também de transcrições, nem sempre era feita para o violão, às vezes a música era feita para alaúde, às vezes a música era feita para vihuela. Eu já fiz uma transcrição de uma música renascença do alaúde, Flow My Tears, do John Dowland. Mas assim, é completamente diferente. Você está tocando um outro instrumento, até a configuração é diferente. Enfim, e a gente também tem Paco de Lucia, do violão flamenco. E aí tem uma outra coisa também, que o violão na Espanha ele é um pouco diferente do formato do nosso violão. Os violões flamenco, a construção dele é diferente, tanto que não é no Brasil. Nossa, é muito poucos luthiers que fazem esse tipo de violão, porque a construção dele é muito diferente. Eu sei poucos luthiers do Brasil que fazem violão flamenco, porque se você quiser um violão flamenco, você vai ter que ir lá na Espanha comprar um violão desse. Mas eu sei que luthiers como o João Screamin aqui no Brasil, ele já fez coisa desse tipo. E para finalizar, o violão ele tem uma história muito longa, cheia de transformações, culturas e reinvenções. De marginalizado a símbolo da identidade nacional. E ele é hoje um dos instrumentos mais tocados e queridos no mundo. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa história do violão, deixa seu like aqui, comenta esse vídeo, mande para alguém, se inscreve no canal e me fala aí qual que é o seu violonista preferido. Valeu!